Boa noite, seja bem-vindo ao nosso encontro, né, do capítulo 7 e 8 desse livro maravilhoso que a gente está lendo, Caminho de Esperança. Então, para você que não pôde estar hoje comigo, né, ao vivo conosco, vai estar assistindo a gravado esse capítulo. Então, continuando, né? Quem leu o 5 e o 6, a gente está falando, na verdade, o livro inteiro está falando de trauma, né? Como ressignificar, como ter um novo olhar para a vida e ter caminho de esperança, né? Então, nesse capítulo 7, porque os traumas precisam ser ressignificados e como fazer isso? Vamos entender um pouco melhor? Ressignificar não é apagar o passado, mas aprender a olhar para ele sem que possa nos paralisar. Então, quando a gente fala aqui de trauma, né, ressignificar, o que precisamos fazer? Olhar para o nosso passado, para aquilo que nós vivemos, né, os traumas, os abusos, as negligências, né, tantas coisas que vêm pesando e causando danos no nosso emocional. Você já tentou andar rápido com uma mochila pesada nas costas? Olha a pergunta, que pergunta profunda. Não é fácil, não é mesmo? Caminhar com essa mochila pesada nas costas, mas o curioso é que os objetos que pesam a mochila não entraram nela por conta própria. Foram colocados por situações, pessoas e escolhas que você fez e nem tenha percebido na hora. Agora, o segredo para uma vida mais leve não é jogar a mochila fora. Isso seria negar quem você é, mas é abri-la, examinar o que há dentro e decidir o que precisa ficar e o que pode ser descartado. Esse processo de ressignificação é libertador, mas exige força, disposição, acima de tudo, amor próprio. Então, precisamos ter esse olhar para dentro de nós e olhar o que precisa ressignificar. É como se nós pegar a mochila, abrir a mochila, ver o que está ali, o que não serve mais, o que eu preciso descartar. Então, ressignificar denota mudar a maneira como enxergamos as nossas experiências. É como aplicar um filtro em uma foto. A imagem é a mesma, mas os efeitos podem suavizar contraste. Quem aí coloca filtro, né? Quando vai tirar foto, exatamente. Então a foto fica com aqueles contrastes, destacar nuances ou alterar a paleta de cores. Não se trata de negar traumas, nem fingir que nada aconteceu, mas reconhecer o que aconteceu. Encarar as feridas é dar um novo significado à dor, para que ela seja uma parte da nossa história em vez da nossa definição. Olha que legal, gente, essa frase. Sem ressignificação, os traumas se tornam âncoras que nos prende ao passado. Então, se nós não ressignificar o nosso passado, os nossos traumas vai servir como âncora, prendendo nós ao passado. Então, vamos imaginar, imagine viver a vida como um barco que nunca sai de porto, preso por uma âncora invisível. Traumas não tratados funcionam dessa maneira. Ele nos mantém estagnados, limitam a nossa capacidade de confiar, amar e nos lançar aos desconhecidos. Por mais que o horizonte esteja à vista, não saímos do lugar. Ressignificar é justamente o ato de soltar a âncora e permitir que o barco da nossa vida finalmente zarpe rumo aos nossos novos destinos. Como diz Carl Jung, até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida. E você chamará de destino, ou seja, tudo que não enfrentamos exerce domínio sobre nós.
Mas como é possível ressignificar traumas? Essa pergunta é uma pergunta que mais pergunta, né? As pessoas vêm em busca de terapia e a gente trata lá, né, o autoconhecimento e as pessoas acham que é esquecer o passado. Não, é ressignificar. Antes de qualquer coisa, reconheça a questão. Você precisa ter consciência do que está acontecendo, o que aconteceu na sua vida. Você precisa olhar para a sua dor. Muitas das vezes nós negamos ou minimizamos a dor na tentativa de nos proteger, mas essa postura só prolonga o sofrimento. Então, olha só a importância de nós encarar a dor, né? Não é jogar para debaixo do tapete, porque senão vai piorar a situação, vai somatizar em você, em dores, em outras maneiras, porque as emoções, elas não obedecem ser reprimidas, elas, de maneira alguma, elas obedecem, elas querem sair de alguma forma. Admitir que certas memórias ainda machucam não é o sinônimo de fragilidade. Reconheça o que você sente e você entenda que isso não é o mesmo que se conformar, é abrir espaço para uma transformação. O próximo passo é acolher a dor. Em outras palavras, permitir-se sentir aquilo que foi ignorado ou reprimido. Acolher não significa se apegar ao sofrimento. Então, você já tem reprimido alguma coisa? Qual foi a dor que você reprimiu? Comece a analisar aí na sua história se você reprimiu dores, se você engoliu algo que não expressou, não digeriu e ali ficou escondido. Então, acolher não significa se apegar ao sofrimento, mas deixar que a dor exista sem dominá-lo ou defini-lo. Não se esqueça do que está escrito em Lamentações 3:21. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Revisitar memórias difíceis é como limpar o ferimento. Dói no momento, mas é necessário para que o machucado cicatrize, né? Olha a importância de olhar para aquilo que aconteceu. Vai doer, né? É horrível ter que reviver tudo isso, mas vale a pena, porque depois vai cicatrizar. Após reconhecer e escolher a sua dor, você precisará reinterpretar a experiência vivida. Então, procure entender o que pode aprender com a situação. Como diz a frase popular, transforme feridas em cicatrizes e cicatrizes em histórias. Então, substitua qualquer crença limitante que nasceu do trauma por um pensamento positivo. Muitas das vezes, o diálogo interno é repleto de frases como eu não sou capaz. Quem aí já pensou assim? Quem aí já falou eu não sou capaz ou não conseguirei nada? Essas percepções são reflexos de medos e de insegurança que o trauma deixou para trás, não da realidade. Em vez de se deixar levar por pensamentos, assim, você acredita que você é forte. E talvez o mais importante, troque a frase: não mereço ser feliz, por mereço uma vida cheia de alegria e propósito. Eu lembro-me, por exemplo, de caso de uma paciente chamada Júlia, que aos 40 anos ainda não havia se casado. Ela vivia dizendo que não tinha sorte no amor. E durante uma sessão de terapia, nós descobrimos que essa questão tinha raízes em algo que havia acontecido em sua adolescência. Na época, um garoto de quem ela gostava, olha aqui essa história dessa menina, né? Na época, um garoto que gostava disse na frente de todos que ela era feia demais para ser namorada de alguém.
E esse episódio marcou Júlia e fez evitar-se e abrir para o amor. Então ela se prendeu e ela não se abriu mais por o amor, por causa da decepção que ela teve. E ela passou a ter medo de sofrer uma rejeição, entender que o comentário daquele garoto dizia mais sobre ele do que sobre ela. E Júlia conseguiu então trocar a crença de que não era boa o suficiente pela certeza de que merecia ser amada por quem era. E hoje ela vive um relacionamento saudável e feliz. Ela percebeu como pequenas mudanças em nosso diálogo interno pode abrir grandes portas para o futuro. A Júlia, ela na terapia, ela entendeu e aprendeu a mudar os pensamentos negativos para o pensamento positivo. É como se ela trocasse aquelas vozes, né? Ela calou a voz negativa e deu oportunidade para pensar positivo sobre ela. Para terminar, não se esqueça de perdoar e buscar ajuda. Duas questões importantes no processo. Como já mencionei outras vezes, perdoar não é sinônimo de esquecer ou minimizar o ocorrido, mas sim libertar-se do peso que a mágoa impõe sobre você. Lembre-se da oração que Jesus nos ensinou. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Está em Mateus 6,12. E vale ressaltar que o perdão também deve ser estendido a nós mesmos. Às vezes acabamos nos culpando por não termos percebido algo ou por termos permitido que certas situações acontecem. Porém, o passado não pode ser reescrito, apenas redimido. Perdoar é, portanto, um compromisso de não permitir que as dores de ontem determinem as escolhas de hoje. Quanto à ajuda, eu costumo sempre dizer que o processo de ressignificação não é algo que precisa nem deve ser enfrentado sozinho. Compartilhar suas experiências com pessoas de confiança, amigos próximos, líderes espirituais ou terapeuta. Busque ajuda de uma profissional, de um terapeuta, para que você possa ter ali alguém para te auxiliar na sua ressignificação. Pode fazer toda a diferença em sua vida. Então, não carregue seus fardos sozinho, permita-se buscar ajuda, encontrar na troca do outro a força, a clareza necessárias para seguir em frente. Ressignificar é como olhar para uma rachadura em um vaso e perceber que mesmo assim o objeto ainda pode conter flores. E lembra-se dessa frase: não sou o que aconteceu comigo, sou o que eu escolho me tornar. Pois é, a escolha sempre estará em nossas mãos. Portanto, decida soltar a âncora e navegar pelo mar da vida, onde novos horizontes estarão à sua espera. Se tudo der errado ou você se sentir perdido, não se desespere. Até os ventos contrários podem ajudar a ajustar as velas e levar o barco na direção certa. Esse capítulo 7 trouxe essa clareza sobre como ressignificar e a importância de ressignificar os traumas. Aqui tem os exercícios, né, que eu mandei lá no grupo, os PDF, e vamos estar continuando a leitura do capítulo 8. Então, aqui no capítulo 8 é uma história que inspirou um filme, né? Aqui ela fala desse nome Caminho de Esperança, é uma história que inspirou um filme. Às vezes nós precisamos nos perder para descobrir quem realmente somos, em meio às buscas, ensinar às outras o verdadeiro significado do amor. Imagine-se sentado comigo no sofá.
Enquanto em minha versão terapeuta, vai aí imaginando aí, ela está perguntando, mas você vai imaginando. Imagine-se sentada comigo no sofá, enquanto em minha versão terapêutica analiso as questões emocionais dos meus pacientes com uma abordagem psicanalítica, e é única o método ciência e fé, que é espiritualidade, desenvolvida para entregar conceitos de terapêutico com espiritualidade cristã. Hoje contarei uma história que mistura desafios, traumas em desfecho surpreendente. Falaremos sobre Lucas. Lucas é um jovem neurodivergente e sua família. A Clara é a mãe de Lucas. Mara, você está com o livro? Não? Não. Tá, não tem problema. Se tivesse, se quisesse ler um pouco, tá? Pra gente ter uma troca, mas não tem problema. Não, mas eu tô ouvindo desde a hora que tu iniciou. Tá bom, então. A Clara é a mãe de Lucas, né? Lucas é um jovem. Aí a mãe que carregava muitas angústias, a mãe de Lucas. O Eduardo, o pai que lutava para controlar o equilíbrio entre dúvidas e responsabilidade. E a Gabriela é a irmã que transformou a dor em um propósito maior. Essa história, gente, é bem emocionante. Vou ver se eu consigo resumir para vocês aqui. Desde pequeno, Lucas demonstrava ter um olhar diferente sobre o mundo, como se enxergasse além do que os outros conseguiam ver. Ele não suportava sons altos, ele tinha dificuldade para lidar com mudanças na rotina e se dedicava de maneiras obsessivas às suas paixões. A Gabriela enxergava no irmão algo especial, mas a mãe, no entanto, via o filho como um desafio, porque ele não pode ser normal como os outros. Então a mãe de Lucas comparava ele com as outras crianças. Ela desabafava, enquanto o amor que sentia pelo menino travava uma batalha silenciosa contra a frustração que acompanhava. E o Lucas era uma criança curiosa que parecia ter um universo próprio, fazia perguntas incessantes, questionava tudo à sua volta e preferia ficar sozinho, a se misturar com outras crianças. Eduardo, o pai, tentava apaziguar os ânimos, mas no fundo também se sentia confuso e impotente diante das necessidades do filho. E por vezes a sensação de inadequação com o pai o abalava, como se estivesse sempre um passo atrás, tentando compreender um mundo que não era o seu. Em meio a tudo isso, Gabriela tentava ser uma potente entre Lucas e a família. Olha só quanta como é que fala, angústia dentro dessa família, porque cada pessoa via o menino de uma forma diferente, e ele tinha um jeito especial, né? Não gostava de barulho, não gostava de estar ali junto com muita criança, queria estar no seu silêncio. Então, e ali a família não sabia como lidar com aquela criança. Com o passar dos anos, os desafios só se intensificavam. E na escola, Lucas tornou um alvo constante de bullying. Os colegas ridicularizavam seu jeito de ser, o que reforçava sua sensação de inadequação. E o peso dessa circunstância prejudicou a saúde emocional de Lucas. E levou a desenvolver fobia social. Como resultado, ele passou a se afastar ainda mais de qualquer interação social. Foi em um dia, como qualquer outro, que tudo mudou. Após uma discussão com a sua mãe, Lucas arrumou a mochila e desapareceu. E ao perceber que o irmão não estava em casa, a Gabriela correu pelos cômodos chamando por ele. Mas tudo o que encontrou foi um quarto assustadora, assustou. Ai, gente, peraí. Foi o quarto tá assustado aqui, não saiu, mas tudo bem, vocês entenderam. Que estava tudo organizado, quer dizer que ela ficou diante daquele quadro ali do quarto, tudo arrumado, o irmão não estava, ela não conseguia achar e ela ficou totalmente angustiada. E a princípio, Clara tentou minimizar a situação.
Ele só quer chamar atenção. A mãe falou que o menino só queria chamar atenção. E ela disse, enquanto tentava seguir com sua rotina, ela não parou a rotina e ela ficou falando que ele só queria chamar atenção. Mas o Eduardo entrou em pânico, que é o irmão. E a Gabriela, sem esperar por o consenso, decidiu ir sozinha à delegacia. A irmã foi à delegacia. Junto com a mobilização policial, veio à tona um medo avassalador, a possibilidade de autoextermínio. E a situação gerou uma ruptura na família. Clara refugiou-se na negação, repetindo para si mesma que havia feito tudo o que era possível. Ele precisava ser mais forte, ela dizia, como se as palavras pudessem aliviar o peso da culpa que a consumia. O Eduardo, antes o porto seguro da casa começou a desmoronar. Todo mundo ficou ali, né, totalmente desequilibrado nas emoções. O homem que sempre tentava apaziguar os conflitos agora se sentia perdido. Que história, hein? A tensão cresceu tanto entre ele e a Clara que o casamento dos dois ficou à beira do colapso. O casal já começou a brigar, né? Gabriela, por outro lado, tentou buscar força em algo maior para suportar a ausência do irmão. Dias depois, ela encontrou uma pista que Lucas havia deixado uma carta em uma pedra. A pedra perto de uma cachoeira, onde costumava brincar na infância. E ao desdobrar o papel, leu as palavras do irmão. Estou cansado de não pertencer. Eu preciso encontrar um lugar onde eu caiba. Talvez vocês não entendam, mas eu preciso de paz. E para Clara, a carta parecia uma sentença de condenação, um lembrete de suas falhas como mãe. Aí já começou, né, a culpa, né? Começou a corroer ela. Já para Gabriela, o que o irmão havia escrito era um grito de socorro. De qualquer forma, a carta não trouxe resposta, apenas aprofundou a crise familiar. E Clara começou a questionar tudo o que acreditava. Porque Deus permitiu que meu filho viesse a esse mundo daquele jeito. O que eu fiz de errado? Ela perguntava a si mesma com o tempo. Esse sentimento afastava ela da fé e deixava cada vez com dúvida. Então, Eduardo tornou-se cada vez mais introspectivo devido à culpa que sentia. Cada dia parecia empurrá-lo mais para dentro de si. Diferentemente do pai e da mãe, Gabriela conseguiu encontrar uma saída, decidiu buscar ajuda e descobriu na terapia um refúgio. Então, a Gabriela foi em busca de ajuda, foi em busca da terapia. Durante as nossas sessões, começamos a usar a escrita como uma forma de canalizar a sua dor e manter viva a esperança. De um encontro com os irmãos, assim Gabriela começou a escrever e cada frase era como abrir uma gaveta repleta de memórias. As peculiaridades de Lucas que a fazia sorrir. Os momentos que havia compartilhado, ali ela escrevia tudo naquelas cartas. Transformava as lembranças em palavras em um jeito de manter. E Lucas, presente em sua vida, apesar da ausência do irmão. Essa história trata-se de um tema sensível, muitas vezes abordado de maneira superficial. O suicídio. Antes de qualquer coisa, é importante lembrar que cada caso é um caso. Certas pessoas encontram-se em um estado de saúde tão debilitado que são incapazes de tomar decisões racionais. Não conseguem ter clareza por estar em um estado de sofrimento extremo. Da mesma forma, existem circunstâncias em condições como neurodivergência ou transtorno de personalidade, que aumenta a probabilidade de pensamento de autoextermínio.
Pessoas que sofrem rejeição o tempo todo ou são vítimas de bullying sentem-se excluída do mundo. E em momentos de desespero, eles podem enxergar a saída como a única solução para aliviar a sua dor. Então, nós devemos lembrar também que Deus conhece cada coração de forma que transcende o entendimento humano. E, acima de tudo, não há como saber qual o diálogo final das pessoas com o Senhor antes de ser a sua partida. Olha que profundo, né, gente? Porque essa parte é uma parte muito dolorida sobre as pessoas que tiram a própria vida, né? Aqui é uma maneira que traz a gente refletir para não julgar tanto aquela pessoa que tirou a própria vida como a família, os enlutados, né? Que é a família da pessoa. Enfim, em um de nossos atendimentos, a Gabriela disse: quem pode afirmar para onde uma alma vai? Só Deus tem esse conhecimento. Porque o nosso papel nunca é julgar, mas acolher. Eu acredito que no céu teremos muita surpresa. Não devemos ser insensíveis com a dor de uma família fragilizada. Então, aqui, diante de uma circunstância como essa, o que menos precisamos é de julgamento. Nosso dever é oferecer amor, empatia e cuidado. Como bem expressa o salmista: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Está em Salmo 34:1. No final, Lucas reapareceu. Ufa, né? Porque até aqui estava. No final, Lucas reapareceu depois de um ano sumido, para surpresa de todos que acreditavam tê-lo perdido para sempre. E ao encontrar a sua família, ele disse algo que marcou a todos: vocês precisaram me perder para que eu pudesse descobrir quem eu sou. Olha que frase linda. Agora estamos juntos novamente como família. A sua história nos ensina que a dor, embora devastadora em certos momentos, não precisa ser um ponto final. Bem profundo mesmo, Mara. Então, aqui fala, né, que a dor, embora devastadora em certos momentos, não precisa ser um ponto final. Pelo contrário, ela pode ser o início de uma jornada de cura, empatia e propósito. Como o profeta Isaías escreveu que o Senhor daria a todos os que choram uma bela coroa em vez de cinza, o óleo da alegria em vez de pranto, em um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Até mesmo os fragmentos mais quebrado pode se tornar um mosaico deslumbrante quando colocados nas mãos do amor e da fé. Sem dúvida, a vida é tecida com fios de dor, esperança e mistério. Em meio às incertezas, é reconfortante saber que existe um Deus que nos vê por completo e nos acolhe com um amor que supera qualquer julgamento humano. Novamente, buscar ajuda não é sinal de fraqueza, mas de coragem. Então, eu quero deixar aqui, gente, né? Igual ela tá falando aqui, que nós precisamos buscar ajuda se nós estiver passando momentos difíceis. Então, encorajo você a buscar ajuda. Não é sinal de fraqueza, mas sim de força e coragem. A terapia, longe de ser um recurso alheio, que a fé é uma ferramenta divina que a complementa. Afinal, somos 3 em 1, não só corpo e espírito, mas a alma também. O mais importante é aprender a acolher a nós mesmos e aos outros com o mesmo amor que recebemos do Pai, um amor que entende e transforma. A verdadeira cura começa quando decidimos olhar além das diferenças, acolher com amor e acreditar que sempre há esperança para um recomeço. Que história, gente! Meu Deus, que profunda que aconteceu com essa família, mas o final foi lindo, né? Foi lindo.
Aqui continuando, na verdade terminou, mas aqui tem um resumo que fala essa frase: ó, Deus não nos chama para sermos vítimas da vida, mas protagonista da nossa história. Então, que nós possamos ressignificar o passado e criar novos capítulos da nossa história, que é ser protagonista, sair do lugar de vítima e ser protagonista da nossa história. Esse livro, ele é maravilhoso. Abrindo agora para quem quiser falar um pouquinho, o que foi esse capítulo, esse livro para vocês, porque hoje é o nosso último encontro. A gente termina a leitura desse livro com chave de ouro, né? Com essa história profunda, contando uma história de ressignificação, de traumas e deixando assim uma leveza naquela família. E aí, Mara, como foi para você? Sueli, que maravilhoso, porque esse livro ele trouxe vários temas, né? Como se a gente tivesse passado por uma terapia, né? Porque cada passo, cada capítulo era um processo que nos ajudava a olhar para o nosso emocional. Então, a gente ali olhava quando falou das feridas emocionais, como ele pontuou sobre o trauma, né? Foi várias partes pontuadas, o quanto é importante a gente compreender, e hoje a gente vê que tem muitas pessoas que não têm esse conhecimento e têm vivido uma vida de desespero, né? A gente olhando essa história dessa família, nossa, assim, a gente sabe que é um processo, foi um desafio, mas o Sim. caminho que eles buscaram para lidar com isso trouxe um conforto, que foi o quê? A terapia. Eles fizeram a parte deles, de procurar, enfim, mas buscaram a procurar, a cuidar de tudo que eles estavam carregando, vivendo, porque muitas vezes o que as pessoas fazem? Se carregam com culpa e adoecem, né? Adoece, exatamente. É muito lindo que antes de ele sumir, antes dele desaparecer, as pessoas assim não tinham paciência com ele, não sabia lidar, né, com a situação, né? E depois que ele se permitiu, que nem ele se entendia, né? Quando ele volta, ele fala essa frase, né? Vocês precisou me perder, mas para que eu pudesse me encontrar. Então eu achei muito profundo isso, né? Porque olha como é bom a gente se conhecer, né? Porque com certeza ele passou a se conhecer, se entender, porque hoje ele se encontrou com a verdadeira essência, com a sua verdadeira identidade, para que ele consiga agora ter uma vida diferente, né? Da agora para frente. E é lindo demais quando a gente passa ter esse conhecimento, saber quem nós somos, né? Sim. E até a irmã que estava fazendo terapia, né? Sim. Então, até a irmã, então, até essa situação fez com que ela também buscasse esse autoconhecimento para poder lidar com tudo aquilo ali que ela estava passando. Exatamente, porque ela não sabia lidar, né? E ali ela, com a escrita, ela começou a colocar tudo para fora daquilo que eles viviam, aquelas confusões que tinham de casas, né? Os problemas, negligência, ali foi tratando descarregando aquele cérebro que estava obeso de tantas coisas, e ali a esperança estava pelo um fio de encontrar o irmão, né? E no final foi surpreendido com ele, apareceu do nada. É muito emocionante. Ai, que Nossa, legal, muito bom, gente. Mas é isso, eu quero agradecer a todos vocês que participaram dessa leitura, que acompanhou, né, os capítulos, mesmo estando ao vivo, mas estava nas gravações. O importante não importa se não está aqui, mas o importante é fazer, é buscar a leitura, buscar ajuda numa terapia ou até mesmo em live, em podcast, em alguma maneira, mas aqui o nosso foco é leitura, e a leitura tem trazido para nós esse conhecimento. Através dos livros a gente tem conseguido nos entender, até descobrir traumas, né, ressignificar muitas coisas da nossa vida. E é isso, quero agradecer a todos vocês por esse empenho, né, de conhecimento, porque só você pode fazer por você. E é isso, gente. Deus abençoe. Vou finalizar a gravação aqui.